Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e ficamos por aqui. Temos um ano de governo PSD-CDS. Um ano após o Partido Socialista ter sussurrado às exigências da finança internacional e chamado a Troika, com o apoio da então oposição de direita, PSD e CDS. Está chegada a hora de fazer o balanço. E, desgraçadamente, o balanço é desastroso. A receita da Troika lançou o país na maior recessão de sempre da história da nossa democracia. Esta recessão é responsável pelo maior desemprego de que há memória e pelo número recorde de falências diárias e ainda pelo alastrar da miséria por todo o país. 20% de desempregados e desempregadas. E, em termos de desemprego jovem, cifras na ordem dos 37%. 25 casas por dia são entregues à banca, por incapacidade das famílias pagarem as respectivas mensalidades. 35 empresas fecham portas em cada dia que passa. Os serviços públicos essenciais à população sofrem cortes que colocam em causa a sua qualidade mínima, como é o caso da educação e da saúde. A degradação destes serviços vitais para a população, por via dos cortes orçamentais, é uma realidade dia após dia. À conta da crise, os direitos laborais dos trabalhadores e trabalhadoras são atingidos de forma brutal, concretizando a maior transferência de riqueza a favor dos que tudo têm e aumentando assim cada vez mais o fosso entre ricos e pobres existentes em Portugal, fosso já de si o maior da União Europeia, mesmo antes da crise. A Troika e este Governo estão a lançar o país no caos. O espectro da Grécia é cada vez mais uma realidade emergente e cada vez menos uma visão distante. Tudo isto, todo este caminho que PS, PSD e CDS abraçaram em conjunto, obrigando o país e os portugueses e portuguesas a sacrifícios sem fim, em nome do pagamento da dívida e em nome do controle das contas públicas. Como sempre dissemos, esta tese não passava e não passa de um embuste, montada por estes partidos que sussurraram aos interesses da banca e do setor financeiro nacional e internacional. Nunca nós no Bloco de Esquerda escamoteámos as dificuldades por que o país passava, mas sempre dissemos que era possível outro caminho e que matar a economia nunca seria a solução. Após um ano, os resultados estão à vista. Tantos sacrifícios impostos aos portugueses e portuguesas para resultados tão caóticos. Temos de pagar a dívida, a tal que há um ano atrás correspondia a 97% do PIB nacional e que agora representa pelo menos 114% do mesmo PIB. A execução orçamental é outro desastre. A receita da Troika mata os objetivos que o Governo, de forma irrealista, assumiu e prometeu. As contas públicas derrapam, apesar da carga de impostos colossal suportada pelos portugueses e portuguesas. Como era óbvio, as metas da arrecadação de impostos estão longe do orçamentado e as despesas, apesar de tudo, crescem. Mas, de facto, há uma coisa em que este Governo tem sido cuidadoso. Enquanto impõe a quem vive do seu trabalho todo o género de medidas, expoliação de ordenados, de subsídios de férias e de Natal, mais uma imensa quantidade e tipos de desmandos, para o setor financeiro, ou seja, para os donos deste país, o Governo é compreensivo, tolerante e diplomata. As rendas de energia sofrem alguns cortes, é certo, mas logo a seguir alarga os prazos das mesmas, não vá à China e o Partido Comunista Chinês zangarem-se. Nas parcerias público-privadas, o escândalo dos escândalos, o Governo tenta um acordo, em amena cavaqueira, para aparar algumas arestas, não vá a população perceber a diferença. 2 pesos e 2 medidas, senhoras e senhores deputados. Aos trabalhadores arranca-lhes o coração e as vidas. Ao grande capital oferece uma cordialidade cúmplice. Ao fim de um ano, por cima de um sofrimento imenso das pessoas, nenhum dos objetivos centrais do Governo foram atingidos. Mas o Governo não muda de caminho, continua a sua marcha para levar o país para um desastre ainda maior e novas medidas de austeridade se anunciam.
Ou seja, mais desemprego, mais falências, pior educação, pior saúde, menos apoios sociais. E tudo isto para quê? Para encher os bolsos da banca nacional e internacional. A situação dos Açores, infelizmente, não é diferente do resto do país. E quanto mais esta política nacional se acentuar, maiores serão as pressões para aumentar, de forma exponencial, a degradação da vida dos açorianos e açorianas. Está, pois, na hora de falar verdade às nossas populações. O caos nas contas públicas da República nada augura de bom para a nossa região. Quando está na iminência de mais medidas de austeridade e o desvario é a linha de comando do atual Governo, tudo serve, tudo vale. PS, PSD e CDS acordaram com a Troika a revisão da Lei de Finanças Regionais e, com ela, o aumento de impostos para além dos que já foram implementados. Se esta linha é um desastre para o país, como está à vista, para os Açores é uma catástrofe. Perante este quadro, só uma voz deveria unir toda a região. Não tirem mais dinheiro aos Açores, não nos matem com mais impostos. Diminuir as transferências do Estado para a região e o diferencial dos impostos é, objetivamente, um ato criminoso na nossa região. É isto que verdadeiramente está em causa nas próximas eleições. E é por isso lamentável que Vasco Cordeiro e Berta Cabral, na ânsia dos votos, iludam os açorianos e açorianas, silenciando o óbvio, porque estão amarrados a compromissos anteriores em questões tão essenciais quanto esta. Está na hora de pôr os Açores em primeiro lugar. É agora, senhoras e senhores deputados. Mas é também agora, nesta situação de emergência e com o realismo que nos caracteriza, a hora de defender o que temos, independentemente de outras propostas para o futuro. E uma das coisas que temos neste momento é a defesa de um setor vital para a nossa economia. A fileira do leite está ameaçada com o fim das cotas leiteiras. Todos e todas conhecemos e reconhecemos o peso deste setor na nossa economia. Sendo certo que, neste caso concreto, o Governo da República tem uma posição de defesa das cotas, também não é menos verdade que os interesses deste setor, por parte dos países do centro e do norte da Europa, são poderosos. Torna-se, pois, crucial uma posição forte da nossa parte. Os Açores devem exigir da Ministra Assunção Cristas que não assine nenhuma reforma da PAC, sem pelo menos garantir uma derrogação que expressamente defenda a continuidade das cotas do leite para a região ultraperiférica dos Açores, exatamente em nome da sua ultraperiferia. Inverter esta política de desastre é um imperativo nacional, mas no meio da crise, assumir a defesa intransigente dos Açores não é só uma exigência que os açorianos e as açorianas nos fazem, é um desígnio regional que temos de defender, enfrentar e cumprir. Está na hora de pôr os Açores em primeiro lugar. Por nós, Bloco de Esquerda, a disponibilidade é total. E a vossa, senhoras e senhores deputados?